Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos iniciando mais um programa Momento do Associado. E nós estamos aqui no bairro do Sítio Cercado, na casa do Adriano. Isso mesmo, Adriano tem uma linda história com a obra Evangelizar é Preciso. E claro que o próprio Adriano é que vai nos contar essa trajetória de vida, de testemunho e de vitória em Cristo Jesus. Querido Adriano, a paz de Jesus esteja contigo. Obrigada por você nos receber na tua casa. Obrigada por você partilhar, melhor dizer, a tua história de vida e testemunho com a gente. Olá, tudo bem? Boa tarde. É uma honra receber vocês. É incrível para mim, assim, sabe? Começou tudo, acho que para a maioria das pessoas começa na dificuldade. Fui mandado embora de um emprego, comecei a trabalhar com uma renda extra lá para ver se dava certo ou não dava. Infelizmente, nesse período ainda sofri um assalto, roubaram meu carro. Ali, sabe, me sentia muito perdido, muito perdido mesmo, assim, sabe? Conhecer o padre Reginaldo Manzotti, a obra Evangelizar, foi a virada de chave. Por acaso, eu liguei a rádio, estava sincronizando algumas rádios, assim, de repente eu ouvi o padre Reginaldo, assim, sabe? Daí eu comecei a escutar, só que eu não sabia o horário de nada naquele momento, assim. Daí eu caí acho que, se eu não me engano, era o Terço da Misericórdia. Eu achei muito incrível, muito interessante. E daí ele explicando, falando sobre a obra, como que funcionava, o próprio terço, assim, sabe? Eu me peguei rezando ali. Nesse momento eu também estava com uma situação complicada com o meu relacionamento com a minha esposa. Então, parece que ele estava me chacoalhando, era para mim, sabe? Eu sentia Deus tocando no meu coração de uma forma tão grande ali que eu falei, quero fazer parte, quero conhecer melhor. Só que eu não sabia, que nem eu falei, eu não sabia o horário de nada disso. E comecei a acompanhar melhor, fui tentando entender melhor como que funcionava. E agora eu sou um fã de carteirinha. Conta um pouquinho mais essa história de sofrimento que de fato foi, mas de vitória na tua vida, Adriano. Sim, com certeza. Esse momento de dor, sofrimento, assim, tudo começou, parece que é a prova de Deus para ver se eu tô junto com Ele ou não, sabe? Eu sinto que Deus me falou assim, vamos lá, filho, você tá comigo? Daí, o que eu comecei? Eu comecei a escutar pela palavra de Deus mesmo que o Padre Reginaldo usava, eu comecei seguir o caminho, seguir, fazer exatamente aquilo como está na Bíblia, não como uma pessoa fala, mas como está na Bíblia. O que aconteceu? Eu comecei a seguir os mandamentos, o respeito pela minha esposa maior, tanto dela comigo quanto eu com ela. Eu comecei no meu trabalho toda noite dobrar o joelho e rezar, orar, mesmo no dia de dificuldade, difícil como foi. Eu tive meu carro roubado com 1 mês e meio trabalhando, que eu falei pra ti, eu comecei a fazer uma renda extra que hoje é minha renda principal, que eu trabalho com isso. Quando eu me tornei associado, eu lembro que tem uma senhora que é associada, ela falou pra mim assim, filho, você já resolveu ser associado? E eu falei, eu acompanho tudo, mas nunca fui. Daí ela falou assim, olha, é incrível que eu pago lá, eu ganho um salário mínimo, mas mesmo assim dá sobra, ajuda meus filhos, meus netos. E eu falei, vou tentar. Cheguei e falei pra minha esposa, vou tentar fazer pra ver se vai dar certo. E por incrível que pareça, sabe, hoje Deus vem prosperando de uma forma tão grandiosa na minha vida que não tem explicação, é só Deus. E como você encontrou essa senhora? Ela é uma cliente minha, eu posso falar que meus clientes são meus amigos, porque a gente criou um vínculo tão grande, tão imenso, assim, sabe? E eu tava falando pra ela, era um dia que vencia, tinha acho que uns 2, 3 boletos pra vencer. Eu tava desesperado, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Daí ela, uma senhora bem generosa, ela começou, daí que ela veio me dar essa palavra, ela falou assim, eu sou associada, eu recebo imensamente a obra, você não quer tentar? E daí eu peguei e falei, vou tentar, tanto que eu falei pra ti, eu cheguei em casa e peguei e falei pra minha esposa, falei, vou tentar, vou ver o que dá, vamos ver qual que é. E eu dei o que eu tinha ali. O que eu diria pra quem tá nessa dúvida se vale a pena ou não associar? Eu penso assim, eu não tinha nada para perder, porque eu sofri assalto, sofri perca que muita gente passa, perca de trabalho, eu tive discussão no meu casamento realmente estava bem afetado. Eu acho que uma coisa vai juntando com a outra. Eu falei,
que Deus quer de mim? Por que eu estou passando por isso? E quando eu me tornei associado, que eu realmente fui lá e paguei a primeira vez, e daí eu falei, com dificuldade, fui lá e paguei de novo, fui pagando. Deus, Ele acalmou meu coração. Ai, que bênção. É isso que eu acho que acontece com quem se torna associado. Você consegue ter... Você tem a cabeça no lugar, você pensa, não, vou deixar, Deus vai mostrar o caminho para mim. E quando eu comecei a ter, realmente, chegou no dia, às vezes eu não tinha o dinheiro para pagar, ou tinha discutido com a minha esposa, ou tinha acontecido alguma coisa ou outra. Chegava em casa, dobrava o joelho, rezava, orava, pegava e falava, Deus, o que eu vou fazer? Primeiro passo, pedir desculpa para minha esposa, conversar com ela, ver onde que estava errado. Que não falei para você, essa calma que Deus, essa tranquilidade que Ele me deu, fez eu conseguir enxergar melhor. Adriana, falando contigo, a gente vê que você é um homem de fé. Você fala com entusiasmo, você fala até com lágrimas nos olhos, né? Lembrar um pouquinho da tua história. Sempre foi assim? Você vem já de uma família católica? Eu posso falar que a minha avó é o pilar. A minha avó é uma pessoa... Ela é uma pessoa incrível, assim. Tanto que ela passou essa educação para os meus pais, para minha mãe, para o meu pai também, uma pessoa muito 10, assim, sabe? Minha esposa, assim, também, ela é incrível. Então, tipo assim, eu posso falar para você que eu tento passar isso para minhas filhas, sabe? Ser um mínimo do que meus pais, meus avós, sabe? Eu sei que todo mundo tem muita coisa que, tipo assim, não é só exemplo. A gente sabe que tem algumas coisas. O que cabe pra gente é poderar e saber, vou aplicar isso. E eu tento pegar os melhores exemplos, assim, da minha família para fazer para mim, sabe? Eu sei que, tipo, todo mundo tem dificuldade, não só eu. Eu sei que tem gente que tem uma dificuldade imensa mesmo, sabe? Mas eu vejo que Deus tá aí para quem tá buscando Ele, sabe? Então, eu acho que é isso. Acho que você abriu o teu coração, né? Isso. Ele entrou, você deixou fazer essa obra na tua vida. Essa última palavra agora, e essa é a definitiva, aquela que Adriano vai passar para as outras pessoas. Que palavra de fé você tem agora para quem está te ouvindo e ainda está naquela tempestade ainda? Acredita que Deus tá com você. Às vezes a gente pensa que acho que eu tô sozinho, uma pessoa com depressão, às vezes ela acha que ninguém tá olhando por ela, mas tá sim, porque na hora que, sabe, eu não sei como, cara, minha esposa mesmo já sofreu com depressão bastante, assim, sabe, não sei porque Deus sempre, às vezes você pensa que não, mas não é nem da tua família que tá orando por você, às vezes tá orando por um desconhecido, por aquela pessoa que Deus, Ele age de uma forma tão diferente, que eu mesmo, assim, sabe, uma coisa que eu nunca fiz foi contestar a Deus, assim, sabe? Eu sempre acreditei muito. Mas eu sei que tem pessoas que às vezes não estão com essa fé, não tem essa fé que a gente tem. Mas elas saibam que elas não estão sozinhas. Eu tenho certeza que Deus está cuidando e protegendo. E muitas pessoas estão intercedendo por ela. Isso vai fazer uma hora ela entender que vale a pena e ela tem que confiar que vai conseguir sim. Vai conseguir. Obrigada, Adriano. Obrigado mais uma vez, né? A gente não cansa de te agradecer você ter acolhido com tanto carinho a gente aqui na tua casa. Eu sou grato a vocês, ao Padre Reginaldo Manzotti, à obra Evangelizar, porque acho que não só a minha vida, mas a vida de muitas pessoas que estão acreditando e estão confiando. E você vê que é um projeto tão imenso, tão incrível, que já passou barreiras, passou o Brasil, já tá pra fora. Toda vez que eu escuto, eu vejo agora o testemunho, poxa, do outro lado do Brasil ou do outro lado do mundo, você fala, cara, que legal, olha o que tá acontecendo, né? Num momento que, infelizmente, você sabe que muita gente, às vezes, questiona Deus, será que Deus existe ou não existe? E você vê que a gente tá, não digo que é uma batalha, mas a gente tá nessa luta, sabe? Pra mostrar que Deus é real, que Deus existe, que Deus tá contigo. E isso pra mim é uma vitória imensa, sabe? Eu quero agradecer a você que está assistindo esse momento. Ligue para nós, operadora 41 3221 6060. Momento do Associado, hoje na casa do Adriano, sítio cercado para todo o Brasil e o mundo.